Você adora um Cristo morto? Evangelho de Lucas, capítulo 24. Comentário de Mário Persona. Não existe cristianismo sem ressurreição. Qualquer religião que fale tudo de Jesus, que propague os seus ensinamentos, os seus milagres, todas as coisas que ele fez, que são importantes, e até a sua morte na cruz, mas não aceite ou deturpe a ressurreição, obviamente não é uma religião cristã. Pode até ter o nome de cristã, mas não é. Eu fico às vezes espantado de ver o número de pessoas que me escrevem perguntando mas aquilo que você disse, que Jesus subiu ao céu em carne e ossos, é verdade isso? Muitos cristãos, não vou falar a maioria, né, mas muitos cristãos acham que a ressurreição foi apenas assim, ele apareceu em espírito e foi flutuando de volta para o céu como um espírito, sem corpo, sem nada, e que nós vamos também estar lá dessa maneira. Mas a ressurreição é uma parte vital da fé cristã. Porque se não existe ressurreição, somos os mais miseráveis de todos os homens, Paulo escreve em 1 Coríntios 15. É impossível seguir a fé cristã sem crer na ressurreição corpórea do Senhor Jesus. Tem uma pregação que o Lebão fez em Curitiba esses dias, está no YouTube, e uma pessoa me escreveu falando assim, mas ele diz ali que nós vamos ressuscitar no mesmo corpo, não é um novo corpo que nós vamos ter? Até nesse sentido também existe um engano muito grande das pessoas, achando que esse corpo aqui morre, vai para o pó, e Deus vai fabricar um novo corpo para os salvos poderem habitar no céu com Cristo. Não. Nós fomos criados corpo, alma e espírito. Ou melhor dizendo, a Bíblia nunca fala corpo e alma e espírito. A Bíblia sempre começa pelo espírito. Espírito, alma e corpo. E só estaremos completos quando estivermos em espírito, alma e corpo na presença do Senhor. Obviamente, se nós morrermos antes do arrebatamento, antes da transformação desse corpo em um novo, vamos dizer, uma nova forma desse corpo, nós estaremos com o Senhor em alma e em espírito e alma, mas aguardando a ressurreição dos santos, para também estarmos completos então. Essa é uma doutrina essencial do cristianismo. E, infelizmente, mesmo aqueles cristãos que professam a ressurreição não creem totalmente nela. É interessante ver isso daqui. Essas mulheres, elas não podiam untar o corpo de Jesus no túmulo no sábado. Por isso elas têm que esperar, elas prepararam na sexta-feira, no versículo do capítulo 23, versículo 53, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol, pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Isso foi o que José de Arimateia e Nicodemos fizeram, provavelmente ajudados por outras pessoas. E as mulheres que tinham vindo com ele, da Galiléia, seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especialistas e ungüentos para o seu corpo, obviamente, mas no sábado repousaram, conforme o mandamento. Eles estavam dentro da lei judaica, que não permitia trabalhar no sábado. Então elas não podiam ir ao túmulo no sábado para poder fazer aquela cerimônia de untar o corpo com ungüentos que elas tinham preparado com tanto cuidado na sexta-feira. Mas aí, no primeiro dia da semana, que é como começa essa nossa passagem, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E aqui entra uma coisa interessante. Cadê os discípulos? Cadê os homens, os varões nessa hora, né? Tem uma passagem em Provérbios 8, versículo 17, que diz assim: eu amo aos que me amam, e aos que de madrugada me buscam, me acharão.
aos que de madrugada me buscam, me acharão. Acho que isso aqui é uma boa dica para a hora que nós devemos orar e buscar o Senhor na sua palavra. Elas vão de madrugada, muito cedo de madrugada, mas elas ainda não sabem da ressurreição. O Senhor avisou várias vezes os seus discípulos que ele iria morrer, ele iria ser entregue aos principais sacerdotes, ia ser morto e ia ressuscitar ao terceiro dia, mas elas não entenderam isso, nenhum deles entendeu essas coisas. Todos achavam que ele estava morto e que ele ia continuar morto, como os discípulos, os dois no caminho de Emaús, achavam também. Eu me lembro quando eu era criança, acho que como a maioria dos mais velhos aqui, eu era católico, fui criado no catolicismo, e se tinha uma coisa que me aterrorizava, era ir no templo católico, eu não me lembro se é no antigo ou no novo, aqui na cidade, que tem vários altares nas laterais do templo, com diferentes imagens de diferentes santos católicos, mas tinha um altar que tinha uma vitrine, eu não sei se era em Limeira ou em outra cidade que eu via isso, tinha uma vitrine, na Igreja Boa Morte, tinha uma vitrine com um Jesus deitado, né, com uma estátua de um Jesus deitado, morto. Aquilo para mim aterrorizava, porque eu era criança, eu via, por que está ali morto? O que está fazendo um morto aqui dentro? Não é? Não fazia muito sentido para mim aquele morto. E daí tem uma procissão onde ia também, aquela estátua era carregada nas ruas. E uma mulher na frente com um lenço, era Verônica, acho que chamava, em prantos, ela gritava, ela chorava, ela fazia um escarcéu na rua, chorando pela morte de Jesus. E nada daquilo fazia sentido para mim. Não que eu entendesse o Evangelho, mas não fazia sentido. O que ficar continuamente se ocupando com um morto? E assim é essas mulheres aqui. E quando o Senhor Jesus as admoesta, essa admoestação devia valer para muitos cristãos hoje, para nós e para todos os cristãos, que é aquele fala no versículo, é o que acho que os anjos que falam, né? Os anjos, no versículo 4, aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Olha que incrível isso! O que vocês estão buscando? Aquele que vive no meio dos mortos. Não está lá. Não está lá no meio dos mortos. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Lembraram-se das suas palavras. Mas ele agora vai aparecer a elas, e vai confirmar que ele estava vivo. Nós não vemos mais nenhum cristão, nenhum discípulo, se ocupando com um Cristo morto a partir daí. Nós temos a ceia do Senhor, que é um retrato da morte. Mas nós não nos ocupamos com um Cristo morto, porque ele está vivo. Nós sabemos que ele está vivo. Lembramos dele e anunciamos sua morte, que foi o sacrifício que trouxe, que resolveu tudo concernente ao pecado. Mas ocupar-se com Cristo morto é algo que vai contra até a sã doutrina dos apóstolos. Eu me lembro de uma historinha, eu não sei se é verdadeiro ou é apenas uma ilustração, onde um jovem se converteu, e ele se converteu, ficou tão alegre, mas tão contente dele ter se convertido, que ele voltou para casa, e a mãe dele tinha na parede da sala um crucifixo grande, com uma figura de Jesus crucificado. Então ele foi lá e arrancou a figura, deixou só a cruz, e arrancou a figura e jogou fora. E aí quando a mãe chegou: mas meu filho, cadê o Jesus que estava aqui? Ressuscitou, mãe, ressuscitou. Essa é a verdade, essa é a posição do crente. Cadê o Jesus que estava na cruz? Ressuscitou. Ressuscitou, porque se não há ressurreição, nós somos os mais miseráveis dentre todos os homens. E Deus não o deixou na morte, como fala no Salmo. Deus não o deixou no Hades. Já era previsto isso. Em Atos ele menciona, não é? Em Atos ele se reporta ao Salmo. E não deixou que seu corpo
visse corrupção. Na verdade, é Salmo 16, ou Atos, Salmos 16, é onde foi profetizado isso antes. Salmo 16, versículo 10. Davi está falando aqui, obviamente, apontando para Cristo, quando ele fala, esses são os sentimentos de Cristo. No versículo 8, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no Sheol, que seria aqui o original hebraico, que é o lugar dos mortos, ou o lugar da morte, né, a condição de morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença, a abundância de alegrias, à tua mão direita, há delícias perpetuamente. Quem não enxerga a ressurreição está procurando um Cristo morto e tem a sua vida pautada por uma mísera existência de parcos anos aqui nessa terra. Se alguém não enxerga a esperança do cristão, que não é aqui, de maneira alguma, mas é depois daqui, é pós-morte, se morrermos, e pós-arrebatamento, se formos arrebatados, o que acontecer primeiro, né, como fala aqueles contratos de coisas que a gente compra. Sabemos que vamos ressuscitar ou vamos ser arrebatados, uma coisa ou outra. Mas a vida aqui é um estalar de dedo. Não tem serventia alguma, se nós pensarmos nela em termos de eternidade. É um cisquinho. Então, para onde nós estamos, para que tempo nós estamos vivendo? Ainda que vivendo aqui, para onde nós estamos olhando? Quando celebramos a ceia, ainda que nos ocupamos com o retrato do sacrifício de Cristo, da sua morte, anunciamos ali a sua morte naquele retrato, naqueles símbolos, que a gente poderia chamar também retratos, né, do seu corpo e do seu sangue derramado, mas nós fazemos isso como nos é dito na Bíblia, até que ele venha. Fazemos isso com o cajado nas mãos, fazemos isso pronto para a partida. Fazemos isso tendo um cordeiro já sacrificado e olhando já para a porta da saída, porque não é aqui o nosso lugar. E quando elas vão lá e testemunham essas mulheres para os discípulos, para os varões, os apóstolos, eles não creem, eles não acreditam. É interessante que Pedro ele vai, ele olha e ele se maravilha, né? Num versículo aqui fala que ele fica maravilhado. É o 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Agora é interessante a reação de João, quando comparada com a de Pedro, em João capítulo 20, versículo 4. Versículo 3. Então Pedro, João 20, versículo 3. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Esse outro discípulo é João. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. E aqui vai embora a teoria do santo sudário, não é? Na verdade, havia um lenço sobre a sua face. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. E creu no quê? Ele viu um sepulcro vazio. No que ele creu? Ele não foi como Tomé, que precisava ver o Senhor ressuscitado. Ele creu naquilo que o Senhor havia dito e no que as mulheres, as irmãs, haviam dito aqui. Que elas tinham visto Jesus ressuscitado. Tinham visto. Ele creu. João creu em nada. Se nós pensarmos bem, ele não tinha evidência palpável
do Senhor ressuscitado, mas ele creu. Ele creu. Assim como João creu naquele momento, depois ele iria ver o Senhor, ele iria ter um contato com o Senhor, nós sabemos disso, mas é a maneira como ele creu naquele momento. Eu não sei exatamente se ele creu nas palavras das mulheres, ou ele creu que Jesus tinha ressuscitado, porque estava vazio o túmulo. Nessa maneira nós cremos hoje em um túmulo vazio, ou seja, tendo como evidência um túmulo vazio e o testemunho dos apóstolos, e cremos no Senhor Jesus ressuscitado. E quando olhamos para ele, não mais o vemos pregado numa cruz. É um absurdo ter uma cruz em casa, um crucifixo, com uma imagem de Jesus, se nós cremos na ressurreição. Hoje nós cremos, de acordo com João, com Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vemos, porém, na parede Jesus pregado numa cruz. É isso que diz aí? Não. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Isso nós o vemos agora e nos ocupamos com um Cristo ressuscitado, ascendido aos céus e glorificado. Essa é a ocupação do cristão. Não com uma estátua de um homem morto, não com um sudário, supostamente, de Jesus, não com qualquer outra coisa, qualquer outra figura que tente anular a ressurreição de Cristo. Não com um ressuscitado em forma etérea, em forma de um fantasma que possa poder aparecer para os discípulos. Não. Ele falou, veja, eu não sou espírito, eu não sou um fantasma, ele fala para os seus discípulos. Põe a mão aqui, me dá peixe para comer, me dá um favo de mel para comer. Não tinha nada a ver com um fantasma. Ele estava no seu corpo, porque o túmulo estava vazio, não foi criado um novo corpo para Jesus. Se as pessoas recebessem um novo corpo na ressurreição, as mulheres, Pedro e João, teriam encontrado o seu corpo velho naquela sepultura, mas não tinha um corpo velho ali, largado ali. Não, era o corpo de Cristo, o mesmo corpo que ele andou na terra, ressuscitado agora, glorioso, numa outra forma. Ele ia ainda ser glorificado, não é? Mas esse novo corpo, ou esse corpo renovado, já lhe dava condições de atravessar paredes quando ele entra na presença dos discípulos, e de aparecer num lugar e desaparecer de um lugar. Nós não sabemos como isso acontece, mas obviamente não era aquele corpo com limitações que o Senhor tinha na sua carne sem pecado, e que nós temos muito maiores nessa nossa carne pecaminosa. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.